Hoje eu queria fazer um pedido especial a vocês que são meus seguidores, que acompanham nosso trabalho aqui, que se identificam com a ideologia de esquerda, seja você eleitor do Ciro, seja você eleitor do Lula, seja você eleitor de outros partidos ligados à esquerda. Eu queria pedir a vocês que tenhamos muito cuidado. A gente sabe que no dia 2 de outubro, exatamente daqui a 8 dias, o Brasil poderá ter um novo presidente da República eleito no primeiro turno, colocando fim no que foi o fascismo bolsonarista em relação ao governo, pelo menos, nesses últimos 4 anos. É claro que depois a gente vai ter uma longa estrada para poder combater os resquícios que o fascismo bolsonarista vai deixar, e por isso que o nosso trabalho é extremamente importante. A gente vai continuar fazendo ele depois da eleição, independente de o Lula ser vencedor no primeiro turno ou no segundo turno, de ele tomar posse no dia 1º de janeiro, como é que vai ser o governo dele, se vai ser bom ou ruim. A gente vai estar aqui fazendo vídeo para vocês também todo dia, falando sobre política, trazendo notícias, análises. Continuaremos combatendo o fascismo, continuaremos combatendo o bolsonarismo e também continuaremos esse processo aqui de ajudar na politização da população brasileira, que tem buscado muito conhecimento ligado à política desde que o Brasil passou pelo golpe contra Dilma Rousseff em 2016, que chegou no canalha do Michel Temer e culminou na eleição do fascista Bolsonaro em 2018. Eu tenho um recado importante para passar para vocês, porque os bolsonaristas estão desesperados e a violência é o prato principal desses canalhas. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a vocês que deixassem like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você, claro que pode, se torne membro do nosso canal, o apoiador, é a maneira que vocês têm de manter esse canal existindo de forma independente. E se puder e quiser colaborar com o nosso Pix, o Pix do canal é esse que tá passando aqui. E aqui tem um QR Code que o Gabriel colocou, que vocês podem apontar o celular e doar qualquer quantia para que o nosso canal continue existindo de forma independente. Muitos de vocês viram viralizar o que aconteceu em Angra dos Reis, onde um bolsonarista que atende pelo nome de Robson Dercos Alvino acabou dando uma paulada na cabeça de uma jovem, porque a jovem, que não era amiga dele, que não estava falando com ele, comentou ali na roda de amigos que não teria amigo bolsonarista. Ele não gostou de ouvir isso, quis criar uma confusão no bar, acabou sendo expulso pela proprietária do estabelecimento, depois voltou e agrediu a moça, basicamente pela opinião política dela. Aqui em Aracaju tem um amigo muito próximo que é professor e que colocou um adesivo do Lula no carro dele, e quando ele voltou, foi trabalhar, quando ele voltou o carro dele estava arranhado. A gente viu desse período que Bolsonaro foi eleito para cá várias violências acontecendo envolvendo figuras ligadas ao clã Bolsonaro, envolvendo figuras ligadas ao apoio do presidente Bolsonaro. A gente viu ali a primeira dessas vítimas de bastante destaque logo após a eleição do Bolsonaro, que foi o Moa do Catendê, o mestre de capoeira na Bahia. Depois tiveram vários casos de violência no Brasil, inclusive com mortes, como aconteceu recentemente com Marcela Arruda em Foz do Iguaçu, como aconteceu recentemente em Confensa, lá no Mato Grosso também, com o Benedito, que era um apoiador do presidente Lula e que foi confrontar um colega de trabalho que era apoiador do Bolsonaro, acabou sendo morto e tendo sua cabeça ali quase que decapitada. O que é que eu quero falar pra vocês agora nesse vídeo de hoje, no domingo, dia 25 de setembro, uma semana antes da eleição, que vai mudar o rumo do nosso país e que pode devolver o Brasil, já no próximo domingo, ao caminho da democracia. Derrotar o Bolsonaro no primeiro turno não é uma mera questão de querer que você tenha voto útil ou não tenha voto útil, se você apoia a tal terceira via, se você quer votar na Simone, se você quer votar no Ciro, se você quer votar na Soraya ou em qualquer outro nome. Derrotar o Bolsonaro no primeiro turno é mandar um recado direto para ele que o Brasil não tem espaço mais para o fascismo, que o Brasil não respeita figuras que tentam contrapor a democracia, que tentam destruir o Estado democrático de direito, que tentam ameaçar a população, que tenta basicamente exercer seu direito de ser livre e de ter eleições justas e representativas. Mas quando se fala em justas e representativas é porque precisa ter representantes de todas as camadas sociais, de todas as etnias que o nosso país, que é multiétnico, multirracial, precisa demonstrar no processo eleitoral. Não ficar por aí criticando a urna eletrônica, atacando a urna eletrônica, promovendo desinformação e ataque infundado, basicamente porque sabe que com a derrota que está próximo, o caminho mais próximo a ser seguido é o caminho da prisão. Nesses próximos 8 dias que a gente tem ainda aí de eleição, e a gente espera que essa eleição seja decidida já no primeiro turno, eu peço a vocês encarecidamente que tenham cuidado ao discutir política na rua, ao se manifestar politicamente. Eu não tô pedindo a vocês para que não se manifestem, eu não tô pedindo a vocês para que deixem de dizer em quem vocês vão votar, de ter vergonha de usar, por exemplo, um boné do Lula, de ter vergonha de usar uma camisa do Lula, de ter vergonha
de usar um boné do MTST, do MST, de declarar o voto em uma figura da esquerda, do PSOL, do PCB, do PCdoB, da UP, enfim, eu não tô dizendo isso pra você. O que eu tô dizendo é que a gente tá chegando num momento decisivo e que a cada momento que passa, os bolsonaristas já têm percebido que o mito deles será derrotado no primeiro turno. Então muitos desses fascistas que estão apoiando o Bolsonaro, porque sim, muitos que apoiam o Bolsonaro hoje são fascistas, enxergam nele a representação da homofobia, da xenofobia, do preconceito, de todos os perigos que a gente sabe que parte da humanidade passa e já passou no passado com outros regimes autoritários e regimes também de segregação e morte e perseguição, como aconteceu na Alemanha durante o nazismo do Hitler, como aconteceu na Itália com o fascismo do Mussolini. Então essas pessoas sabem que com a derrota do Bolsonaro, elas terão de regressar ao esgoto onde eles deveriam sempre estar. Muita gente tem dito, Carlito, esse povo sempre existiu, só faltava alguém para dar voz a esse povo. Exatamente, eles não vão deixar de existir da noite pro dia. Eles vão continuar existindo, mas estarão no esgoto, no lixo, que é o lugar que esse tipo de gente que apoia o fascismo, o nazismo, ou o bolsonarismo, ou o neonazismo, né, que é um braço contemporâneo do nazismo, devem estar. Por isso que eu peço a vocês, quando você chegar em um bar e algum bolsonarista te provocar, querer brigar com você, evite. Se ele tentar te agredir, pega o telefone, ligue pra polícia. Se você for mulher, ligue, além da polícia, ligue pro 180 também e denuncie. Porque eles querem criar o baoba, eles querem criar tumulto. Eles sabem que a derrota no primeiro turno é real e provavelmente acontecerá. Eles não querem regressar para o lixo onde eles estavam vivendo. Eles não querem regressar para o esgoto onde eles viviam, porque somente lá eles poderiam exercer o seu racismo, o seu preconceito, a sua xenofobia, a sua homofobia, o seu racismo. Quando o mito Bolsonaro chegou ao poder, eles rasgaram qualquer tipo de máscara, tiraram qualquer tipo de manto e mostraram a sua verdadeira face para amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, pessoas como um todo. Essas pessoas estão desesperadas, porque para que elas continuem existindo, o Brasil precisa continuar na mão de um presidente fascista. E isso não vai acontecer porque a população brasileira acordou, entendeu que a gente não pode colocar no poder uma pessoa que representa um risco à democracia, que vive ameaçando a democracia, como fez de novo essa semana, dizendo que não sabe bem se vai passar a faixa. Semana passada ele tinha chorado, disse que se perdesse ia passar a faixa, que não tem mais nada o que fazer aqui na terra e que não sei o que. Eu também acho, viu, que você não tem mais nada o que fazer aqui na Terra. Inclusive, se quiser ir embora, né, e dar espaço para outro espírito reencarnar aí e você ir lá pro limbo e passar o resto da eternidade no karma eterno, vai ser maravilhoso. Então eu peço a vocês, por conta desse histórico de violência que a gente tem visto recente, tenham cuidado. Eles estão desesperados. Eles querem motivo para brigar. Eles querem motivo para tumultuar a eleição. Eles querem motivo para tentar atrapalhar o processo eleitoral democrático que eles já perderam. Se o Bolsonaro vai ser derrotado no primeiro ou no segundo turno, é a única questão agora. A democracia brasileira já rejeitou o Bolsonaro. A taxa de rejeição do Bolsonaro prova isso, as pesquisas provam isso, e o desespero dos vagabundos, bandidos, canalhas que assim como ele tentam oprimir as pessoas que na rua manifestam a sua opinião democrática, tem deixado claro que o medo de voltar ao lixo, ao esgoto, que é o lugar onde esse tipo de gente tem de viver, é tão grande que eles estão dispostos a ir para a via de fato, para tentar tirar a vida do próximo. O caso agora de Angra dos Reis é o mais recente. Mas tem diversos casos. Recentemente eu tava aqui em Aracaju, acho que eu já até compartilhei isso aqui em vídeo com vocês. Eu tava assistindo um jogo do time que eu torço aqui, que é o Confiança, que a gente tá lá porque a equipe do Confiança representava os proletários e nós, torcedores, somos o proletário. E a gente tava lá do lado de fora do estádio, acabou o jogo, eu tava conversando com alguns amigos e a gente tava falando sobre o Luciano Bivar, a eleição e tudo mais. Nem o nome do Bolsonaro tava sendo citado. E aí chegaram ali dois caras com o famoso perfil do Agroboy e aí entraram no carro, olharam pra mim e pros amigos que estavam comigo. Aqui é Bolsonaro, porra! Sendo que a gente não tava falando absolutamente nada desse vagabundo genocida, fascista, chamado Jair Messias Bolsonaro. Então, tenham cuidado, se preparem, tá muito próximo. Se você não se sente confortável, por exemplo, em utilizar um boné do Lula, porque você tem medo, se você não se sentir confortável por colocar um adesivo no carro, por usar uma camisa declarando seu voto, eu vou entender você. Não tem problema. Agora, não deixem que esses canalhas tentem intimidar vocês de comparecerem no dia 2 de outubro para a gente mudar o destino do nosso país. Eu vou deixar para vocês aqui, inclusive, algumas informações sobre essas violências que a gente tem visto
acontecer com frequência. Eu vou deixar para vocês também o link com as informações que a gente utilizou aqui para fazer esse vídeo. E peço a vocês também que tomem esse cuidado, porque a gente está vendo que o nível está aumentando desses ataques. Ontem eu estava na rede social, por exemplo, e vi que o Tico Santa Cruz compartilhou que a esposa dele acabou sendo agredida também. Olha o que ele publicou aqui nas redes sociais dele ontem. Ontem de madrugada, minha esposa foi agredida no lugar onde moro. A PM foi chamada e fez um excelente atendimento. Quero deixar esse registro. 5 homens embriagados, violentos e completamente desrespeitosos. Se não fossem as autoridades do 31º Batalhão, teria acontecido uma tragédia. E isso não vai acontecer apenas nessa semana, isso não vai acontecer apenas nos próximos dias, isso vai acontecer depois da eleição também. Por isso que eu digo para vocês, não esqueçamos o nosso trabalho depois da derrota do Bolsonaro. A gente vai precisar desintoxicar o nosso país, a gente vai precisar passar por um processo de desbolsonarização do Brasil e das pessoas. Hoje eu fui na feira cedo com minha esposa Ana Paula, a gente foi no Mercado Central aqui, eu e minha sogra e ela, por volta das 6h40, 7 da manhã. E a gente foi, né, fez as compras lá, legumes frescos, carne fresca, fruta fresca lá. E aí tinha muita sacola, contratamos esse pessoal que traz carrego. E aí botamos dentro do carrego, veio um senhor levando o carrego. E aí eu sentei numa barraquinha em frente ao meu carro para poder tomar um munguzá. E aí ele olhou para mim e falou bem assim... se eu tivesse dinheiro, eu sempre teria um carro ou uma moto vermelha, porque meu carro é vermelho. Porque isso tira uma olhada. Não é não, senhor? Aí eu falei, mas o meu carro é vermelho, não é por causa disso não. Aí ele, e é por quê? Eu ri e brinquei, né? Eu falei, é porque eu gosto do Lula. Aí ele, oxe, e o senhor gosta do Lula? Ou seja, um cara que carrega compras na feira, conseguiu ser contaminado pelo bolsonarismo. Carlito, esse cara é um fascista? Óbvio que não. Essa pessoa é só pouco informada. Essa pessoa, quando escuta o rádio, quando vê ali um vídeo viralizando no Facebook, no WhatsApp, ou em qualquer outro lugar da internet, ela passa a acreditar, porque às vezes tem pouca informação, tem pouca base, inclusive, educacional, e não consegue se livrar dessas mentiras que são disseminadas com frequência nas redes sociais, que são disseminadas em canais de TV, como é o caso da Jovem Pan, por exemplo. Então olha o nível que a gente está chegando. Vocês realmente acham que um senhorzinho que carrega compras na feira para poder sobreviver é fascista? Esse senhor, para mim, é claro que não é fascista. Mas ele está contaminado com o bolsonarismo. Ele não consegue entender, por exemplo, que o Bolsonaro é responsável por ele estar numa situação de miséria, de pobreza, de fome, de segurança alimentar, de subalternização e exploração exagerada do seu trabalho, da sua força de trabalho. Então, esse processo a gente vai ter que continuar depois do dia 2 de outubro. Ou depois do segundo turno da eleição. Ou depois do dia 1º de janeiro, que é quando o presidente Lula será empossado, caso seja eleito, como a gente está imaginando. Então, eu peço a vocês que reflitam de verdade e tenham cuidado. Porque essa situação é muito complicada, a violência infelizmente vai aumentar, é uma realidade que a gente está vivendo, eu não estou falando isso aqui para amedrontar vocês, eu estou pedindo basicamente que tenham cautela, tá bom? Eu sou provocado com frequência em alguns lugares, algumas pessoas me conhecem, tanto aqui quanto fora daqui, sabem que eu tenho declaradamente a posição de esquerda, declarei meu voto em 2018 no Ciro no primeiro turno, declarei meu voto no Haddad no segundo turno, declarei meu voto no primeiro turno desse ano agora no presidente Lula, porque sou uma figura de esquerda e nesse momento eu acho que ele representa não só uma alternativa para derrotar o Bolsonaro, mas um projeto que faz com que a gente entenda que o Brasil pode ser para todos. Isso não quer dizer que a gente precisa ser defensor de tudo que o Lula fizer, seja de bom ou de ruim, quando ele se tornar presidente, caso aconteça o que a gente imagina já no primeiro turno desse ano. Mas fica aqui o recado para vocês, tenham cuidado, tá bom? Não tenham medo, mas tenham cuidado. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, siga a minha esposa no canal dela, Ana Paula, no canal dela é esse que tá passando na tela aí, o Feminismo Movimento. Adquira os nossos livros, inclusive chegou aqui, ó que livro lindo, chegou aqui pra mim essa semana agora, é o meu livro novo, que é esse aqui, ó. Mito, a cronologia do caos. Olha que capa linda esse livro tem, né? Muito bonito. Estamos aqui retomando o nosso elemento nacional aqui, né? O nosso símbolo nacional, que é a bandeira, que não é do bolsonarismo, não é do fascismo, tá? É de todo o povo brasileiro. E aqui eu trago um conjunto de artigos publicados em alguns portais durante um período de 1 ano e meio aproximadamente aí, ó. Aqui a gente traz, por exemplo, na página 61, a relação do Bolsonaro com o nazismo, né, o movimento nazista, que ele sempre teve uma relação muito tênue e muito próxima, tá aqui, ó, inclusive com o sósia do Hitler. A gente traz aqui também informações relacionadas a parlamentarismo, semipresidencialismo, né, que foi pauta desse período que o Brasil esteve na mão do presidente Bolsonaro. Tem as datas aqui de quando os artigos foram publicados. E a gente traz aqui também a Beatrix von Sterck aqui, ó, que é uma das
descendente, se a gente pode dizer assim, do que foi o nazismo. Tem outras coisas aqui também, né, como por exemplo os ataques do presidente Bolsonaro programou contra algumas bases militares no Rio de Janeiro, né, algumas vilas militares aqui, ó, os atos de terror que ele tentou montar. Tem várias coisas aqui, eu recomendo que vocês assistam, é extremamente importante. Fala do 7 de setembro do ano passado, fala sobre essas intrigas entre o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes, fala sobre muitas coisas importantes e relevantes aqui, e eu espero que vocês possam ajudar o nosso trabalho a continuar sendo feito de forma independente, beleza? Passadas essas informações, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.